estão recebendo parentes do interior que já estão chegando para o casamento. E a celebração religiosa vai ser num sítio um pouco distante daqui, vai ser lá em Pedro do Povo. E como uma família muito grande, nós queremos que os irmãos compreendam isso, é uma família muito grande e é para poucas pessoas, então eles vão convidar a igreja toda, viu? Os irmãos entendam isso, porque eles estavam até me contando ali na quinta-feira que foi um milagre, um sonho que a Bárbara tinha de estar casando no sítio, e Deus fez um milagre, né, e concedeu o sítio para eles se casarem, mas existem um limite de pessoas, tá bom? Amém, meus irmãos? Amém. Na quarta-feira, os irmãos, vamos abençoar a vida desses jovens. Nós temos poucos jovens aqui, é um casal abençoado, nós estamos encher esse aqui de jovem. E eu descobri, conversando com ele, eu descobri que o Pedro gosta de pregar. E ele já pregou na igreja de onde ele pertencia, então nós vamos aproveitar esses talentos aqui. Amém? Nós estamos precisando de encher essa igreja de jovens, a igreja está precisando de jovens. Para isso, nós temos que cativar aqueles que nós temos aqui conosco. Amém? É uma alegria muito grande ter os nossos irmãos, os visitantes. E tem ali também a mãe da irmã Lúcia, qual é o nome dela? Gessina. Irmã Gessina. Ela é lá do Novo Horizonte. E hoje ela veio. Por isso que eu vou poder vai vir para cá? Amém. Amém. Os irmãos querem receber a dica da Vênus, amém? Nós não queremos pescar no aquário dos outros, mas essa irmã vir vai ser muito bem-vinda, tá bom? Deus abençoe. Esposo dela, eu sempre brinco com o esposo dela parece muito com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Eu chego lá, brinco com ele, né? Eu falo, ó, o senhor parece mais conosco, toma cuidado, parece mais, você me vê. Então, Deus abençoe ele, parece que ele não é crente, né? Ainda não é crente, né? Nós vamos ganhar ele para Jesus. Amém? Vamos ganhar para Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, quero convidar as irmãs a abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Gostaria de pedir, irmãos, para desligar o ventilador um pouquinho. Eu estou com uma certa dificuldade de sarar uma vida. Se o ventilador ficar ligado, talvez eu não consiga nem chegar no final da mensagem, né? Lucas 13. Se eu consigo pegar o ventilador só de tabela, assim, vai lá, até chegar aqui, chega para aqui. Se vier direto a mim, entope tudo e eu fico com uma situação em dificuldade. Quando se encontrar em Lucas capítulo 13, irmãos, versículo 10 até o versículo 17. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Não vou ouvir um amém em geral, não. Eu acho que ainda tem gente procurando. Lucas capítulo 13, versículo 10 em diante. Eu acho muito importante nós lermos o texto bíblico. Tem gente que às vezes vai ministrar e fala o texto uma vez só. Quando ele termina de ler, não volta ao texto mais, vira aquela confusão, né? Eu acho importante, se tão somente nós prestamos atenção no texto lido, nós já sairemos aqui edificados, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Amém, meus irmãos? Vamos então ler o versículo 10 adiante, que diz assim: ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Que tinha o que, irmãos? Tinha o que, irmãos? O espírito de enfermidade. Já havia já quanto tempo? 18 anos. E andava encurvada, e não podia de modo algum, repita comigo, de modo algum, endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Ou seja, tão logo foi curada, já levantou pentecostal. Amém? Já levantou dando glória a Deus, né? Que maravilha. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar.
nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há quantos anos, irmãos? Satanás mantinha presa? Versículo 17. Gostaria que os irmãos me ajudassem a ler. Vamos lá. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Então, todos os adversários ficaram envergonhados, todo o povo alegrava, e todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Meus irmãos, podem se sentar. Estamos diante de uma palavra bastante conhecida dos irmãos. Eu acho lindo, todo milagre que Jesus faz é lindo, e esse é mais um dos milagres do Senhor que ele realiza na vida de uma mulher. E esse milagre acontece em uma sinagoga. O que era uma sinagoga? A sinagoga era um local onde eles se reuniam, os judeus se reuniam para estudar a palavra, para adorar a Deus e para aprenderem a palavra do Senhor. E a sinagoga, irmãos, foi criada na época da diáspora, né? Quando eles estavam lá na Babilônia, longe da sua terra natal, e eles tinham necessidade, eles sentiam desejo de estar no templo. Então eles não podiam estar no templo porque eles estavam exilados. Agora eles então criam a sinagoga para que eles pudessem se reunirem e ali adorar a Deus. Então a sinagoga se estendeu por muitos anos, e no tempo de Jesus havia várias sinagogas por onde Jesus passava. Jesus, ele era religioso, ele era um homem que ele vivia a sua vida um relacionamento com Deus, conforme nós devemos também fazer, e também era religioso, frequentava os trabalhos da igreja, e o local onde Jesus se reunia era na sinagoga. E ali diz a palavra, Jesus ele entra numa sinagoga, ele depara com uma mulher com uma enfermidade rara para os nossos dias. Dificilmente você vai sair pela rua e deparar com alguém fisicamente encurvado. Eu me lembro apenas de uma mulher que eu conheci, ela já partiu para a glória, era uma cristã, e essa mulher andava encurvada, com seus olhos para o chão, ela não conseguia olhar no horizonte, porque ela tinha um problema na coluna muito sério e andava encurvada. No entanto, quando se trata, isso eu estou falando fisicamente, mas psicologicamente e existencialmente, nós deparamos com muitas pessoas que andam encurvadas, pessoas que não conseguem olhar para frente, pessoas que não têm uma perspectiva de vida, pessoas que não têm esperança, são pessoas afetadas psicologicamente, pessoas que sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, sofrem das doenças do século, e elas não conseguem olhar para frente. E esse texto nos mostra uma mulher que ela estava com uma enfermidade, o qual o texto diz que era uma enfermidade espiritual. Por que espiritual? Porque o texto diz que quem a trazia presa era um espírito de enfermidade. E esse espírito de enfermidade trazia essa mulher olhando para o chão, olhando para, ela não conseguia fitar o horizonte. Tem muita gente dessa maneira, não consegue enxergar nada lá na frente, não tem esperança. Se você chegar perto de uma pessoa assim e perguntar para ela qual a sua perspectiva de vida, ela vai dizer, eu não sei o que eu faço, né? Ela não tem um sonho, ela não tem uma expectativa boa para o futuro. Porque essas pessoas, muitas vezes, elas estão olhando para baixo, elas não conseguem olhar para cima, não conseguem olhar para frente. Contudo, o Senhor nos criou anatomicamente, olhando para frente. Deus não quer que ninguém fique olhando para baixo, Deus não quer que ninguém fique olhando para trás, nós temos que olhar para a frente. O próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos
avançar para o alvo que nos foi proposto. Aleluia. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos um lugar para chegar. E nós estamos aqui nesta noite caminhando em direção ao céu. Aleluia. Estamos aqui nesta noite com essa expectativa. Algo melhor nos espera. Glória a Deus. Ainda nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por provas. Nós temos aqui o exemplo do nosso irmão que passou por uma fase difícil, passou pelo vale, passou pela dificuldade, mas hoje está aqui glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Eu também, quando ele dizia ali, eu também passei algum tempo atrás, aí, não sabe, alguns dias atrás, andei passando por uma cirurgia, andei passando por uma dificuldade, e aquele problema ainda não encerrou totalmente. Ainda temos mais alguns exames para fazer. Depois os irmãos vão interceder por mim. Amanhã eu vou fazer 2 exames. Terça-feira eu vou fazer 2 exames. Nós continuamos, mas isso tudo é passageiro. Nós temos uma expectativa. O céu nos espera. Amém. Aleluia. Nós somos peregrinos na terra, irmão. Nós estamos de passagem. Nós temos uma expectativa boa. Glória a Deus. Por isso que nós estamos aqui nesta noite adorando o Senhor. Oh, louvado seja o maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aquela enfermidade, então, meus amados, é uma enfermidade provocada, própria do inimigo das nossas almas, né? Conforme diz lá em João capítulo 10, versículo 10, quando Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E nós estamos na expectativa de uma vida com abundância na presença do Senhor. Aleluia. Mas, irmãos amados, existem pelo menos 3 coisas que nos fazem andar encurvado. Existem pelo menos 3 coisas que fazem o homem andar encurvado. A primeira delas chama-se fardo pesado. Quando o homem carrega um fardo pesado, ele não tem força, ele não consegue suportar. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, nós encontramos ali um fato. Aqui diz a Bíblia que Elias estava assentado, aguardando notícias da guerra. O povo de Israel estava lutando, estava pelejando contra os filisteus. Eis que de repente surge um mensageiro, e o mensageiro traz uma notícia que não era muito boa. Qual era a notícia? Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, haviam morrido na guerra. Diz a palavra que quando ele ouve aquela mensagem, ele então passa mal, cai da cadeira, quebra o pescoço. 3 pessoas mortas já, apenas com uma notícia. Daí a pouco havia uma mulher que era esposa de um dos filhos de Eli. Ela estava prestes a dar luz a uma criança. Diz o texto que quando ela recebe aquela notícia ruim, que o esposo morreu, o cunhado morreu, o marido morreu, e também por final a arca foi levada. A arca representava a presença de Deus. O texto diz que diante de tanta notícia ruim, tanta luta, tanta dificuldade, tanta pressão, aquela mulher encurvou-se diante daquele fardo pesado. E diante daquele fardo pesado, aquela mulher morreu. Ela deu à luz uma criança que se chamava Icabu. Aquela mulher encurvou. Então o fardo pesado faz com que as pessoas não suportem. Tem muita gente carregando fardo pesado, já está quase a ponto de morrer. Mas eu quero te dar uma notícia boa nesta noite. Em Mateus capítulo 11 e o versículo 28, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Levante a sua mão e adore esse Deus maravilhoso. Você não precisa carregar o seu fardo sozinho. Coloca o teu fardo nas mãos de Jesus. Ele vai te ajudar a carregar e a coisa vai ficar mais leve, a coisa vai ficar mais suave. Aleluia. Conforme diz lá em Isaías capítulo 53, versículo 4, certamente Ele tomou sobre si, aleluia, Ele tomou sobre si as nossas dores. Ouça, irmãos, que coisa tremenda. Você não precisa carregar o fardo pesado. Coloca o teu fardo
mas é difícil demais ser crente. É difícil demais ser crente. Difícil é ser escorraçado por Satanás. Difícil é ser escravizado pelo diabo. Difícil é você suportar, aleluia, as aflições de Satanás. Ele fala assim: bebe, rapaz. Eu falo: não quero beber. Mas você vai beber, tu és meu escravo e você tem que beber. Difícil é você suportar quando ele fala: fuma. Eu não quero fumar. Fuma, você é meu escravo e tem que fumar, tem que se drogar para buscar a felicidade, para buscar um momento de alegria. Mas eu louvo a Deus porque o fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é suave, e eu posso me alegrar na presença dele. Se você pode se alegrar nesta noite, levante a sua mão e adore o nome do Senhor. Ele está presente aqui. Alegrai-nos na presença de Deus. Oh, exaltado seja o maravilhoso nome do Senhor. Fardo pesado. Fardo pesado. Olha para quem está ao seu lado e diz: você não precisa carregar o fardo sozinho. Coloca ele nas mãos de Jesus e pegue o fardo leve e o jugo suave. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa que faz com que a pessoa se encurve e ande encurvada chama-se pecado escondido. Só que o pecado escondido do homem, que para Deus não tem nada escondido. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem devemos tratar. Não tem nada escondido diante de Deus. Mas tem pessoas que acham que pode se esconder algo de Deus. Pecado escondido é coisa terrível. Olha o que diz lá em 2 Samuel capítulo 11. Davi cometeu um pecado horrível. A Bíblia diz que quando os reis saíam para a guerra, Davi ele permanece em casa, e ele estando no seu palácio, ele estando na varanda do seu palácio, ele olha para determinado lugar e ele contempla uma mulher, Batseba. Ela estava se banhando. Davi deseja aquela mulher. Os irmãos conhecem a história. Ele manda buscar, fica com aquela mulher engravida, e de repente chega a notícia para Davi: eu estou grávida. E Davi então, para esconder o pecado já cometido, Davi comete outro ainda pior. Diz a Bíblia que ele então manda chamar Joabe e fala para Joabe: olha, coloca Urias na frente da batalha para que morra. Urias, ele era o esposo daquela mulher, era um homem fiel, era um homem sincero, a tal ponto que Davi mandou chamar Urias para vir para casa e liberou Urias para ir para sua casa para ficar com a sua esposa. Mas Urias não quis, porque ele era muito fiel, ele estava preocupado com seus companheiros da guerra. Davi então não viu uma outra solução senão mandar colocar Urias na frente da batalha. Davi então comete esse pecado terrível. Mas a Bíblia diz que Deus ficou insatisfeito, Deus não gostou, Deus viu aquilo como coisa ruim, como coisa má que Davi havia cometido. E olha que no Salmo 38, irmãos, ele fala a respeito da situação que Davi ficou diante dessa situação. Quando eu leio o Salmo 38, a partir do versículo 3, está escrito dessa maneira, Davi falando, e ele dizendo assim: não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças, as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Versículo 6: estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Pecado escondido é coisa terrível. Pecado escondido tira a paz do homem e da mulher. Pecado escondido é a pior coisa, é a carga mais pesada que o homem não pode suportar. Essa é a situação de Davi. Oh, queridos irmãos, isso me faz lembrar de uma ilustração que eu ouvi certa vez. Eu já contei aqui na igreja. Diz que havia dois irmãos, dois adolescentes. Um se chamava João e a outra se chamava Maria.